Cartão corporativo. Parte de 3 aviões da Força Aérea que foram para a China, buscar lá os brasileiros que estavam lá, foi financiado com cartão corporativo, tá ok? Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Daqui a pouco o nosso tema vai ser o gasto do presidente Jair Bolsonaro com os cartões corporativos. Os valores são meio salgados neste início de ano. Daqui a pouco o blogueiro da Gazeta do Povo, Lúcio Vaz, fala deste assunto aqui nesse episódio do podcast. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte do 15 Minutos tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso, claro, a reportagens, conteúdos exclusivos, colunas e apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Parte da operação da China, 3 aviões da Força Aérea, por ser avião militar, foi financiado com cartão corporativo meu. Até parece que eu estou usando o cartão para fazer festa. A fatura do cartão de crédito do presidente da República, Jair Bolsonaro, tem sido salgada. Só em março deste ano chegou a quase 2 milhões de reais. Desde o início do ano, os gastos já somaram 3.760.000, o equivalente à metade dos gastos de todo o ano passado. Bom, quem vai nos detalhar esses gastos e também explicar por que o presidente gasta tanto é o Lúcio Vaz, que é jornalista, blogueiro da Gazeta do Povo, que conversa comigo direto de Brasília. Bom, primeiro, Lúcio, para a gente começar, vamos explicar, esses gastos incluem o que exatamente, né? O que é colocado no cartão corporativo da presidência, Lúcio? Olha, esses cartões que nós analisamos, os dados estão no portal da transparência da presidência, eles trazem gastos de cartões corporativos que pagam despesas relativas ao presidente da República e vice-presidente e seus familiares também, né? Então, nós questionamos a presidência da República porque em março, os pagamentos feitos em março relativos a gastos de fevereiro estão muito elevados, estão em 2 milhões de reais. A média do ano passado foi de 600 mil, então isso é muito acima do normal. Então, nós questionamos a presidência, né, sobre o que são esses gastos. Eles não podem dar muitos detalhes porque esses gastos estão sob sigilo, o sigilo só cai no final do mandato. Mas a gente insistiu com eles, olha, é uma situação excepcional, o que são esses gastos? Eles responderam, assim, primeiro em linhas gerais, que a maior parte das despesas foi feita com viagens presidenciais, nacionais, ou viagens internacionais. Ficou confuso ainda, a gente pediu mais esclarecimento, eles disseram o seguinte, olha, as despesas foram feitas com hospedagem da comitiva presidencial e de apoio, incluindo aí a segurança presidencial, pagamentos de alimentação aos agentes de segurança e áreas de despesas portuárias, que são contratadas em viagens de aeronaves presidenciais a outros países. E a gente, então, perguntou mais ainda, olha, a gente quer saber o que são, tem algumas despesas muito elevadas, na faixa de 83 mil reais, 70 mil reais, 10 despesas passam de 50 mil. Aí, então, eles começaram a esclarecer melhor, dizendo, olha, essas despesas mais elevadas são das viagens de aeronaves que fizeram viagens internacionais. E a principal viagem internacional que teve, na verdade, foi uma viagem, aquela que aconteceu no início de fevereiro, de resgate de brasileiros, 34 brasileiros que estavam na China. Os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, cidade foco do novo coronavírus, já embarcaram e estão voltando aqui para o Brasil. Então, eles foram 2 aviões que são aviões presidenciais, os jatos mais com escalão avançado, aviões para capacidade aí de 35 pessoas, né, passageiros, claro. Então, essa viagem teve 4 escalas, pararam em Las Palmas, pararam em Varsóvia, depois numa outra cidade da China, antes de chegar. Então, isso aí deu uma despesa muito alta. Então, a gente pediu, olha, então explica separadamente o que tem quanto custou essa viagem à China, para a gente saber o que custou o resto, né, que são as viagens do presidente, propriamente. Eles disseram que não podem responder, né, porque essas viagens estão sob sigilo. Elas foram classificadas como reservadas e estão sob sigilo. Só depois que terminar o mandato do Bolsonaro que nós vamos saber. Isso foi o que aconteceu com essas viagens inicialmente. E
E isso é importante a gente esclarecer também. Essa viagem para Wuhan, na China, para resgatar lá os brasileiros no começo da epidemia ainda que estava por lá, essa viagem, obviamente, não contou com a presença do presidente Bolsonaro, mas os gastos acabam indo para esse cartão, vamos colocar assim, da presidência, então, Lúcio. Porque as aeronaves, as duas, são presidenciais. Eu acho que está errado, eu acho que essa viagem tinha que ser computada separadamente e não tinha que estar em sigilo. Não é porque o avião é presidencial que tem que estar em sigilo, mas isso é a minha opinião. Pela legislação, segundo eles, essas aeronaves presidenciais, você não pode revelar gastos com ela, porque você estaria prestando informações a supostos interessados num atentado, por exemplo, né, de qual é a capacidade de voo delas, né, quantos quilômetros faz, tem que abastecer, quantas pessoas viajam na aeronave. Então, ao divulgar os gastos, você vai estar divulgando detalhes que eles acham que é fundamental para a segurança do presidente e dos seus familiares. Eu acho que isso está errado, mas é assim que eles fazem. E a gente não tem como forçá-los a separar os gastos, que seria o ideal, no caso, né? Então, exatamente assim, não dá para a gente dizer que é uma transparência total sobre os gastos do presidente e da família. Tem alguns gastos que são meio secretos, assim, em relação a quanto custou hospedagem, quanto custou coisas assim, né, Lúcio? Isso só é revelado depois que termina o mandato. A gente já fez várias matérias, a partir da Lei de Acesso à Informação, conseguimos acesso aos cartões corporativos dos ex-presidentes, todos eles, pelo menos os mais recentes, de quando eles eram presidentes, né? Então, assim, a presidente Dilma, por exemplo, ela fez uma viagem, isso aí foi mais ou menos em 2012, e ela foi visitar as obras do Rio São Francisco, lá tinha a transposição também, né? Bom, a presidente Dilma, então, quando ela fez essa visita ao Rio São Francisco, em Transnordestina, ela levou 68 integrantes na comitiva presidencial. Quer dizer, só a hospedagem no Hotel Valverde custou R$34 mil na época, né? E acomodaram outras pessoas em outros hotéis, 19 pessoas num hotel, 46 pessoas no outro. Em 2 dias que ela esteve lá, foram servidos 340 almoços e 410 lanches para o pessoal de apoio, né? Esse evento mobilizou 44 militares do Exército, do Batalhão de Infantaria ali de Crateús, mais 28 policiais militares e 10 bombeiros. Então aí você pode imaginar o custo de uma viagem dessas, né? O presidente Jair Bolsonaro já está no Guarujá, litoral paulista, onde vai passar o feriado de carnaval. Bom, voltando aqui à questão do presidente Bolsonaro, você falou que tinha algumas informações a mais sobre viagens que sim envolveram o presidente aí nesses últimos meses, né? Quais são essas informações aí, Lúcio? Pois a gente foi ver, né, as despesas do presidente, foram ver as viagens que teve em fevereiro, né? Por que foi tanta despesa? Então, a gente viu assim, por exemplo, no dia 3, ele esteve numa solenidade em São Paulo de incorporação dos alunos recém-matriculados do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Militar de São Paulo. Depois teve um almoço com o presidente da Fiesp. No dia 14, ele esteve em Altamira, participou de uma inauguração lá de um trecho de pavimentação da BR-163, voltou, e depois, no sábado, ele foi para o Rio de Janeiro visitar uma inauguração de um trecho lá da linha vermelha. E também teve, no mesmo dia, né, às 16 horas, ele participou de uma celebração de 40 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus, do ano da unção dobrada. As viagens são meio assim folclóricas, até eu diria, né? E sendo que eles informaram que tinha mais uma viagem que a gente não tinha percebido. Essa viagem foi para Guarujá, e é curioso que ela foi do dia 21 ao dia 26 de fevereiro, foi muito longa. Então a gente foi ver o que era essa viagem, porque no portal da Transparência da Presidência, que também é um pouco opaco, né, lá dizia, sem compromissos oficiais, não tinha nada. Aí a gente Carnaval. foi ver, é carnaval, ele passou 5 dias em Guarujá, numa praia lá, né? Então, nessa praia lá, ele ficou com a família, depois ele pegou uma moto, foi passear de moto com a família, né? Aliás, com a família não, com seguranças, seguido de vários seguranças. Fez um sucesso lá, parou numa padaria, tomou um refrigerante, comeu um pedaço de bolo, uma farra com dinheiro público, né? E a gente, inclusive, tem uma outra viagem para citar da ex-presidente Dilma,
que ela no Carnaval também ficou na base de Aratu, base naval de Aratu, em Salvador, e levou uma quantidade enorme de gente para lá, mais de 100 pessoas no séquito, né? Parece um séquito real. E lá, essa viagem custou R$75 mil também. Então, assim, a gente pode ter ideia por viagens anteriores, de presidentes anteriores, o que são essas viagens hoje, né? Já que a gente está citando também aí os gastos, por exemplo, da ex-presidente Dilma e tal, esses gastos atuais aí do presidente Jair Bolsonaro, como é que ficam na comparação, vamos dizer assim, com os últimos presidentes? Estão na média? Estão acima? Como é que tá, Lúcio? Olha, sabe que o ano passado, eu até fiz uma matéria no meio do ano, ali em agosto, pegando os dados até julho. E até julho, o presidente Jair Bolsonaro tinha gastos menores do que a Dilma e o Temer, um pouco menores, não muito, né? Agora a gente fez um levantamento, a gente publicou já há uns 10 dias, esse levantamento mostrou assim, os gastos do ano fechado de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, né, comparados com os de Temer e de Dilma. Os dados da transparência, eles mostram, por exemplo, que as despesas sigilosas do Bolsonaro com cartões aumentaram 34% em relação ao antecessor Michel Temer, e 12% na comparação com o último ano da presidente Dilma Rousseff, que foi em 2015, né? Então, no primeiro ano de mandato, o presidente Bolsonaro gastou um total de 7,5 milhões. Né? O Michel Temer, ali no último ano, né, que a gente comparou, gastou 5,6 milhões. E a presidente Dilma gastou 6,7 milhões. Isso em 2015, né? Todos os valores aí que a gente cita foram atualizados pela inflação. Vamos fazer uma matéria amanhã, eu vou abrir o sigilo do meu cartão. Não está quebrado o sigilo, eu vou abrir o sigilo do meu cartão. Para fechar, o presidente Bolsonaro tinha em algum momento aí no ano passado prometido acabar com essa coisa do sigilo, dos gastos do cartão, não tinha, Lúcio? Olha, ele prometeu, né, mas o presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele é muito falastrão. Ele fala, recua, muitas vezes fala uma bobagem enorme, no dia seguinte, não foi bem isso que eu quis dizer. E ele também falou, olha, eu vou abrir o meu cartão corporativo. Vou mostrar, até desafio jornalistas a virem aqui, que eu vou passar aqui, ó, fez um barulhinho assim com a boca, né? Uhum. Eu não vou falar quanto que eu gastei não, tá? Tá desafiado a imprensa. Vou com você na boca do caixa, digita a senha, passo lá, vai aparecer lá todo o meu gasto no cartão corporativo. Toquei imprensa. E vocês vão ver que não gastei nada, tal, papapá. Só que é o seguinte, cara, ele agora, nesse pronunciamento que teve que ele tentou rebater o ministro Moro, né, que saiu do ministério, ele falou assim, olha, eu estou fazendo economia, eu quis falar do mandato dele, que é um mandato probo, né, estou fazendo economia, desliguei a piscina e tal. Isso é obrigação. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada. Modificamos o cardápio. Mas assim, o meu cartão, ele está zerado, né? Mas tem 2 outros cartões que pagam as despesas de viagem, as despesas de segurança, as despesas do Palácio da Alvorada. Então, ele abriu isso, né? Eu posso sacar R$24 mil e gastar onde bem entender, sem prestação de contas. Quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado? 0. Que finalmente a gente falava isso, não, mas presidente, o seu cartão pode estar zerado, porque a gente não vai imaginar que um presidente da República sai em comitiva, mundo afora, aí no final da hospedagem, chega na porta do hotel e fala assim, quanto deu aí, pô? Quanto deu? Aí paga, passa o cartão dele. Não é o dele. Tem pessoas que fazem isso, evidentemente, né? Claro. Então, ele falou que são 2, eu imagino até que sejam mais, né? Então, essas pessoas, servidores públicos da Presidência da República, são que pagam, vão fazer compra de supermercado, aí compra lá arroz, feijão, a batata doce, compra cerveja, uísque. Na época do Lula era muito uísque e cachaça, né? O Bolsonaro parece que é mais cerveja, leite condensado, né, com pão. E isso é alguém que compra para eles. Você imagina que o Bolsonaro vai no Extra fazer compra, aqui em Brasília, né? O supermercado não vai. É evidente que ele não vai no açougue fazer compra, né? E também lá no aeroporto, onde estão parados, lá ele vai fazer pagamento de combustível no aeroporto. Evidente que não, né? Então ele procura confundir as pessoas, né? Eu tenho certeza que ele divulga aquela fala dizendo, olha, o meu cartão está zerado, e aí os eleitores deles ficam achando o seguinte, está vendo? O Bolsonaro não gastou nada com cartão corporativo. Mas não é ele que paga, quem paga são os servidores do Palácio do Planalto, e é o que a gente está mostrando. Lúcio Vaz, blogueiro da Gazeta do Povo em Brasília. Obrigado, Lúcio. Até a próxima. Até a próxima.
ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante minha conversa com o Lúcio Vaz, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Record e também pela TV Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!